Olá, docimores, boa tarde, alô. Hoje vamos falar... Olá, docimores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre os tipos de diabetes. Solta a vinheta. Antes de falar sobre os tipos de diabetes, vamos falar sobre carboidratos e glicose. Todos os carboidratos que comemos, eles viram glicose dentro do nosso corpo. Alguns tipos de carboidratos, como massa, pães, arroz, batata, tudo isso vira glicose no nosso sangue. Então, muito cuidado ao consumir esse tipo de carboidrato. O pâncreas é um órgão localizado atrás do nosso estômago e ele é responsável por alguns hormônios. Dentre esses hormônios, nós temos a célula beta. A célula beta ela é responsável pela produção de insulina. Então, o que acontece com nós que somos diabéticos? Imagina que tem a célula e aí tem a glicose. A glicose precisa entrar dentro dessa célula. Uma pessoa sem diabetes, ela consome o carboidrato entra na corrente sanguínea, vem a insulina, faz esse trabalho de levar essa glicose até dentro dessa célula. Nós diabéticos não. A glicose entra dentro da nossa corrente sanguínea e ela fica circulando ali porque ela não tem acesso para entrar dentro dessa célula. Então, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença crônica que hoje não tem cura. A gente tem uma quantidade muito grande de glicose na corrente sanguínea, porque o nosso pâncreas ele não produz insulina ou ele produz uma quantidade que não é suficiente para fazer essa absorção. O ideal da glicose para uma pessoa que não tenha doença em jejum é de 70 até 100, que é considerado normal. De 100 a 126 é considerado pré-diabético e acima de 126 essa pessoa já é considerada diabética. Nós diabéticos falamos muito de hiperglicemia e hipoglicemia. A hiperglicemia é quando a diabetes está alta, então nós consideramos acima de 126 hiperglicemia. E a hipoglicemia é quando está abaixo de 70. Vamos falar sobre diabetes tipo 1. Quem tem diabetes tipo 1, ela não produz nada de insulina. O pâncreas não absorve absolutamente nada. Então, tudo que nós consumimos de glicose, ela fica parada na nossa corrente sanguínea. A insulina nada mais é como se fosse uma chave para abrir a entrada dessa célula para que a glicose entre. Nós não produzimos absolutamente nada. Então, todas as pessoas com diabetes tipo 1 obrigatoriamente precisam tomar insulina. É mais grave, porque assim, por exemplo, as outras você pode tomar medicamento e vai funcionar. O pâncreas funciona, só que funciona de uma maneira mais lenta. O diabetes tipo 1 não, ela não produz nada de insulina, ela realmente não funciona. É um órgão praticamente parado dentro do nosso organismo. Como não produzimos nada de insulina, então temos que tomar esse medicamento. Então todos os diabéticos tipo 1 necessitam tomar a insulina. E a insulina hoje que nós temos é por injeções. Já foi lançado fora do Brasil e aqui no Brasil essa semana teve a aprovação para fazer a insulina inalável, mas ainda tem um custo muito alto e ainda não está acessível para todas as pessoas. Hoje nós temos no mercado vários tipos de insulina. O mais comum é a NPH humana e a regular. Esse você consegue pegar de forma gratuita pelo SUS, no posto de saúde ou nas farmácias populares. Mas existe vários outros, o Malog, Lispo, Brasaglar, existe vários outros modelos. Procure a orientação do seu médico, qual é o melhor para você. O diabetes tipo 1 é considerado um diabetes juvenil, então normalmente ele dá em crianças e adolescentes, mas tem uma média de até uns 25 anos ser considerado tipo 1. Diabetes tipo 2, normalmente é considerado um diabetes tipo adulto, porque normalmente ele dá acima de pessoas com 40 anos. O que acontece com o diabetes tipo 2? O pâncreas produz a insulina, mas ele não produz numa quantidade suficiente para tirar toda essa glicose da corrente sanguínea. Então imagina-se que tem lá a glicose dentro da corrente sanguínea e ele funciona de uma forma lenta. Então normalmente quem tem a diabetes tipo 2 precisa tomar um medicamento, caso seja necessário, com algumas exceções, o médico prescreve também o uso da insulina, mas normalmente
com medicações e exercícios físicos já melhora bastante. Diabetes gestacional. Quando nós engravidamos, normalmente durante a gravidez o bebê ele precisa de alguns hormônios extras. E aí essa insulina não é suficiente para a mãe e para o bebê. Normalmente quando se tem o bebê nasce, essa diabetes some. Então ela fica normalmente a partir do segundo semestre da gestação, né? Mais ou menos ali por volta dos 5, 6 meses diagnosticado com essa diabetes gestacional, mas quando tem o parto, essa diabetes normalmente ela some. Pré-diabéticos. Então, se sua glicemia em jejum deu entre 100 e 126, você é considerado pré-diabéticos. Não se assuste porque é possível reverter e você não se tornar um diabético. Como atividade física, se alimentando de forma correta. Não entre em desespero porque ainda dá tempo. Uma coisa muito importante, a Sociedade Brasileira de Diabetes informa que 90% das pessoas que têm a doença não sabe que tem a doença. Então preste muita atenção nos sinais. Quando você tem diabetes tipo 1 é mais fácil você identificar esses sinais porque ele é um pouco mais agressivo. Mas a grande maioria das pessoas que tem diabetes tipo 2, elas não sabem que tem a doença, convive uma média de 4 a 5 anos com a doença para que elas possam daí descobrir que tem a diabetes. Os sintomas de diabetes tipo 1 e tipo 2 são muito parecidos, então fique atento caso você esteja sentindo muita fraqueza, vontade de ir ao banheiro muitas vezes, muita sede, aquela sede excessiva que você acaba de beber água e continua com sede, e uma perca de peso muito rápido sem nenhum motivo aparente. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários aqui embaixo que nos próximos vídeos eu vou falar sobre o assunto. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, passe para o maior número de pessoas que você conseguir, que com certeza você tem um diabético perto de você. Um beijo e até o próximo vídeo.